Olá, boa noite. Hoje eu tô com uma canequinha de propaganda do Germinar, um programa de desenvolvimento de lideranças. Quem quiser mais informações, entre em contato, perguntem. Não agora, tá, por favor? Depois pelo direct. É um programa de formação de liderança com base na antroposofia. Oi, pessoal. Oi, Pati. Oi, Carol. Oi, Manda. Emerson. Vissote. Ai, hoje eu tô de Vissote. Cá, a Vissote é a marca de roupa de uma amiga minha, uma amigona minha, e ela é muito boa, ela faz, nossa, é incrível as roupas dela. E aí agora eu fiz uma encomenda, ela faz atendimento online, né? Agora tá morando lá em São Paulo e ela manda tudo pelo correio direitinho. E aí eu fiz encomenda, eu falei que quando eu chegar eu vou fazer live com ela pra fazer divulgação. Amo. Oi, Carol, Elisa, Luísa. Oi, pessoal. A Lilian conseguiu entrar um pouquinho. Que bom. Fico tão feliz de ver vocês entrando aqui. Logo que começa, né? Vai me dando uma energia boa. A gente fica, ai meu Deus, será que o pessoal vai entrar? Será que esse tema vai ser legal? Que gostoso. Gente, enquanto então o pessoal vai entrando, enquanto vai subindo ali os numerozinhos da galera que tá chegando, eu queria aproveitar para falar para vocês que amanhã tem live sobre contação de histórias com a Maria Fernanda Campos, da Mamatriosca. E ela é muito boa, ela tá aí também assistindo. Oi, Visa! Ela é tem muito conteúdo. Ela faz workshop de contação de histórias para crianças, bebês, mas ela tem conteúdo de contação de histórias para adulto, né? Ela é um profissional realmente. E a gente vai conversar sobre as histórias certas ou erradas para cada fase da criança. Né? Como a gente selecionar as melhores histórias, o que a história realmente tem que ter para impactar de verdade no desenvolvimento da criança, né? E tudo que tem a ver com contação de histórias, aproveitem. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas de hoje para amanhã até amanhã à noite. Deixem todas as perguntas lá que a gente vai responder, tá bom? Ó, a Bárbara fez o workshop com ela e amou. Que bom, Bárbara. Fiquei super feliz que você fez. Eu também queria ter feito com vocês naquele dia, mas eu já tinha feito um outro e vou fazer de novo, porque sempre a gente aprende mais, né? É muito, muito legal. Então amanhã às 9h30 a gente vai ter a live aqui. Já tem uma divulgação ali no meu feed. Depois que vocês saírem daqui no final da live, vocês vão lá dar uma olhadinha, tá bom? Ah, a Lucy também amou. Que bom, Carol. Que gostoso. Legal, essa é a primeira coisa. Outra coisa, olha que chique. Amanhã eu vou dar uma entrevista numa rádio, na 95 FM, às 9h20 da manhã. Eu tô vendo que eu anotei aqui o horário pra não esquecer. Às 9h20 da manhã, tá? Então, quem puder também se conectar lá na rádio, eu vou dar uma entrevista sobre educação parental. Legal, né? Nossa, muito legal. Ela me conheceu por causa das lives. E daí ela gostou muito e me chamou para dar uma entrevista lá na rádio. Muito bacana. Ó, a mamãe entrou. Oi, mamãe. Ai, que legal! A Lucy gostou porque a Bárbara, que é tia da Lucy, gravou os vídeos contando histórias que aprendeu. Que amor, Bárbara! Muito legal. Muito legal mesmo, que amor. Que bacana. E que mais? Acho que é isso. Acho que as outras informações eu posso ir passando para vocês no decorrer aí da nossa conversa. Ah, logo logo vai sair do forno a nossa jornada da parentalidade para casais. O Jim fica, ai, Elcio, não fala enquanto não estiver pronto ainda, mas eu não me aguento. Ai, eu fico super empolgada, daí eu não me aguento e falo. Eu sou assim. Oi, Fer. Oi, Ivan, Vanessa entrou. Que legal. Ah, o Alex, oi, Alex. Nossa, não vejo o Alex desde a minha faculdade, né, Alex? 20 anos. Não, mentira, não sei quanto tempo. Acho que é 20 anos mesmo. Que mais? Ah, tem uma coisa que eu quero falar com vocês, mas que na verdade eu vou falar também no meio, que é sobre muitas pessoas têm me falado que estão identificando traumas que trazem desde a infância por causa dos estilos parentais, não traumas, né, mas questões que você traumas, depois a gente vai falar sobre traumas também, mas questões que a gente percebe hoje
que tem a ver com o estilo parental dos nossos pais e que de alguma forma pode ter impactado, né, na nossa formação. Vou falar sobre isso também. Se vocês acharem... Ah, eu esqueci, eu preciso fixar o texto. Como é que eu faço para fixar? Alguém sabe, gente? Eu vi um negócio uma vez que tem como fixar. Tá, se alguém souber, me ajuda. Me fala, porque eu não tô conseguindo mais. Bom, vou esquecer. Ah, fixar comentário. Aham. Opa, não era isso que eu queria. Desfixar. Vamos ver. Regras. Eu vou fazer isso agora, gente, senão depois eu não faço nunca mais. E eu não fiz nenhuma live até hoje. Todo mundo entra e fala sobre o que ela tá falando mesmo. A Ana tá aí. Oi, Ana. Que legal. Regras e limites. Vamos ver se eu vou conseguir fixar. Mas eu acho que sim. Não, acho que não. Vamos ver. Ficou bom? Acho que ficou fixado ali. Regras e limites, tá certo, né? Legal, a Mel, a Indy. Show, muito bom. Gente, então vamos lá. Fixou regras e limites. Vamos falar então. Olha, uma coisa que eu descobri também, que toda vez que eu engulo faz um barulhão aqui, né? Achei o máximo também, eu ouvindo minha live. Depois eu falei, gente, que barulhão que faz, mas eu não consigo engolir sem fazer. A Gabi, oi Gabi! Ah, minha mãe tá se achando ali, ó, se precisar te ensino. Minha mãe tá fazendo um curso de mentoria e um curso de marketing digital, assim, de usar as redes sociais e tal. Ela tem me ensinado várias coisas. Tá se achando? Adorei. A Beta, oi Beta! Que bom. Então vamos lá, gente. Vamos conversar, Mari. Vamos conversar um pouquinho sobre regras e limites, né? A partir da disciplina positiva. A Aline tá aí. A Aline é minha mestre de cerimônias, é minha anfitriã, né, Aline? Por favor, faça seu trabalho bem feito aí para o pessoal se sentir acolhida, porque eu já ouvi que não posso ficar cumprimentando todo mundo no meio da live, senão o pessoal perde a linha de raciocínio. Ju, mas o Ju Aline não conhece. Ai, Ju, que saudade de você, que bom que você tá aí. Olha lá, ó, mãe da Alça, o nome dela é Tânia, gente, tem gente precisando do curso, tá? Então vamos lá, Cássia, que gostoso. Ai, gente, ó, vou ficar falando oi pra todo mundo aí, porque eu fico super emocionada de ver vocês, mas vamos lá. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre regras e limites. Por que me veio a ideia de falar sobre isso? Porque na live passada a gente falou dos estilos parentais, né? Quem não assistiu tá salvo no IGTV aqui. E os estilos parentais traz o equilíbrio, né? Entre a firmeza e a gentileza. Então, a gente sai do autoritarismo, sai da permissividade e vai para um meio do caminho, que é considerando as necessidades da criança e as necessidades do adulto, as necessidades do contexto, né? E aí, muitas dessa firmeza vem por meio de regras e limites, né? E muitos de vocês já me ouviram, até eu, né? Já me ouviram dizer que crianças precisam de limites. Né? E a gente ouve isso em todos os lugares, de a grande maioria dos nossos educadores, né? A gente escuta isso também. Ah, o Tito estava fazendo uma live agora há pouco também sobre educação. Viu que chique? A Yumi, oi Yumi. Bom, mas quando a gente fala isso, né, que criança precisa de limite, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Porque a gente precisa entender um pouco o que é limite. Tá? O que é limite quando a gente olha para as necessidades, para o desenvolvimento da criança? Ah, toda criança precisa de limite, tá? Mas o que é limite? Pra gente não... a gente confunde muito, a gente se equivoca muito quando a gente fala isso, porque limite é uma palavra muito forte. Um limite é um fim, né? Até aqui, daqui para cá existe esse limite, daqui para cá não dá mais. Então é limite como se a gente colocasse um muro, né? Como se a gente realmente colocasse um fim ali, né? Esse é o limite. E aí a gente precisa pensar, o que a criança realmente precisa? E aí, isso é uma coisa também importante da gente pensar, que cada criança em cada fase precisa de algo diferente,
né? Então, vamos supor, muitas pessoas falam assim, ela precisa de limite porque ela precisa entender que ela não pode ter tudo que ela quer. Ela precisa de limite. Vamos pensar, por que que a gente acha que as crianças precisam de limite? Me ajudem aí a entender por que que a gente tem essa crença que a criança precisa de limite. Porque ela precisa aprender que ela não pode ter tudo que ela quer, já vamos falar sobre isso. 2, porque ela precisa aprender a lidar com não, ela precisa ter frustração na vida para poder aprender a lidar com isso, porque a vida é dura lá fora, porque o mundo é cruel e ela precisa aprender desde já que ela tem que lidar com a crueldade, com a maldade, ou com os nãos, ou com o que foi. Que mais? Que mais? Por que a criança precisa de limite? Me ajudem aí a pensar em mais argumentos para a gente falar de limites na infância. E nós não estamos falando de certo e errado, tá, gente? Nós vamos, como tudo, a gente vai analisar as consequências das nossas... Precisa aprender a viver em sociedade impor limites. Limite é segurança, legal. Aprender a esperar. Ai, Lari, vou te dizer que eles aprendem a esperar, sei lá quando. Nem a gente adulto não sabe esperar direito, né? Nossa, aprender a esperar é uma das coisas mais difíceis para as crianças. Respeitar as regras lá fora, não invadir o espaço do outro. Legal. Legal, bastante coisa pra gente trabalhar. Aqui a gente usa essa palavra limite com bastante moderação aqui em casa, porque a gente entende que limite realmente é um lugar assim, daqui pra lá não dá mais, né? Não é simplesmente regras, porque existem regras que elas vão orientando. Então assim, eu diria que sem moderação, que a gente pode usar à vontade, criança precisa de orientação, criança precisa de cuidado, criança precisa de direcionamento, né? E limites a gente usaria com um pouco mais de moderação. Por quê? Porque limite é uma palavra tão forte que se a gente vai colocando limite, a gente vai criando pessoas limitadas. Pessoas, adultos limitados, que foram criados cheios de limites. Limite para tudo, né? Limite para criatividade, limite para ousadia, limite para questionamentos, e aí a gente começa a ter adultos limitados, pessoas limitadas, né? Que assim, a vida inteira foi sendo limitado no seu raciocínio, limitado na sua vontade, limitado na sua criatividade. Então assim, a gente cuidar um pouco quando a gente olha para essa palavra limite, né? A gente pode dizer que a criança precisa de orientação, que a criança precisa de direcionamento, a criança precisa entender e respeitar regras. Sim, isso é muito importante. E limites, as crianças usam, por exemplo, para parar de fazer cócega. Porque assim, realmente eu não aguento mais. Então assim, quando eles falam limite, é porque acabou, não pode mais fazer cócega, que eles realmente não aguentam mais. Então às vezes, paradinho, continua. Eles sabem que assim, que ele não aguenta mais é quando fala limite. E quando a gente fala do limite do espaço do outro, que eu não sei quem falou aí, que é assim, daqui pra cá é o limite dele, você não pode invadir. Não existe nada que te libere a invadir o espaço do outro. Né? Então a gente fala o meu limite vai até onde começa o limite do outro. Então o limite da individualidade, do indivíduo, da pessoa é algo que a gente trabalha bastante aqui em casa. Então a gente fala, Martina, olha, aqui é o limite do Joaquim, esse espaço aqui é do Joaquim, você não pode invadir, você não pode bater nele, você não pode puxar o cabelo dele, você não pode, né? E a gente ensina bastante isso é bem importante até para a questão hoje dos abusos, né, que podem acabar acontecendo quando a gente obriga os nossos filhos a abraçar, a cumprimentar, e aí a gente precisa pensar um pouco assim, aonde está esse limite da educação, né? Não, a criança tem que ter limite, ela tem que saber que ela tem que cumprimentar, que ela tem que... Então vamos pensar um pouco além disso, né? Um pouco além do que as pessoas acham da sua criança e realmente assim, que tipo de limites eu estou ensinando que são saudáveis para essa criança, né? Então, quando a gente fala de limite aqui em casa, por exemplo, a gente usa o limite do espaço do outro e o limite da cócega, que é a palavra que eles usaram, que assim, limite é uma coisa que não tem como passar, é o limite, acabou. Então, eles aprenderam a usar isso na hora das cócegas, por exemplo. Mas, fora isso dos limites, a gente consegue lidar com todo o resto com orientação, com direcionamento, com regras, né? E isso tem a ver com a sociedade. A sociedade, ela precisa de regras para conviver bem, né? Para sermos seres sociais e vivermos em sociedade, nós precisamos ter regras bem definidas. Oi, Dani! Nossa, quanto tempo eu não falo com a Dani, não vejo a Dani.
Precisamos ter regras bem definidas numa sociedade para podermos viver bem. Mas essas regras são revistas a partir do momento em que a sociedade vai mudando, as pessoas vão mudando e elas precisam ser bem justificadas. Por que essa regra é assim, por que é assado? E a gente vai entendendo a regra e cumprindo ou não as regras em si, né? Mas quando a gente fala que a criança precisa de limite e que elas precisam de regras, eles precisam cumprir regras, a gente, na verdade, precisa pensar um pouco, antes de querer impor isso para a criança, a gente precisa pensar um pouco da onde está vindo... Oi, Bruna! Da onde está vindo essas regras? Da onde estão vindo esses limites, né? Se são saudáveis, se essas regras são saudáveis e como que a gente vai fazer para colocar isso para a criança. Porque dependendo de como a gente coloca isso para a criança, a gente afeta diretamente, a gente impacta muito diretamente e negativamente no seu desenvolvimento de autoestima, no seu desenvolvimento de autoconhecimento. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro tem a ver com a gente olhar para a gente e entender da onde estão vindo as regras. Por quê? A gente tende, com medo de ser permissivo, a gente tende a falar muito não, muitos limites, né? O limite vem por meio da palavra não, né? Por meio do não. E aí esse não, o não é algo que também devia ser usado com moderação, igual a palavra limite. Porque o não, ele vem como um impulso do medo da permissividade, né? Que a gente realmente tem medo da permissividade, mas ele também vem de um jeito que muitas vezes ele não funciona e ele acaba sendo banalizado. É muito legal a gente pensar que a gente só fala não porque realmente não pode. E se a nossa criança entende isso, quando a gente dizer não, ela vai na hora pensar, ops, isso realmente não pode. Porque quando pode, quando dá, quando pode, quando é possível, quando tem algo... Olha, vamos supor, o Joaquim pede assim, né? Ah, mãe, eu quero brincar. Esses dias ele tava falando que ele queria brincar. Tava muito frio, tá muito frio, né, aqui em Curitiba. E ele falou que ele queria brincar ele queria fazer bolinha de terra, ele queria pegar água para fazer bolinha de terra. Eu falei, onde você vai, Joaquim? Ele falou, vou pegar água para fazer bolinha de terra. Eu falei, filho, tá muito frio. Não dá pra gente brincar com água agora. Ah, mas eu queria fazer bolinha de terra, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então como que você poderia fazer bolinha de terra, será? Daí ele falou, vou pensar. Aí daqui a pouco ele veio com uma bolinha de terra. Eu falei, como que você fez? Ele falou, eu fui ali naquela terra que já estava úmida. E aí eu só peguei ela e comecei a amassar e tal. Eu falei, nossa, filho, muito legal. Então, assim, quando eu digo não, ele já para e pensa, né? Mamãe, mas eu queria... Então, a gente vai conversar e vai encontrar um lugar e tal. Se a gente já fala não pra tudo, e eu tenho muito esse ímpeto, da primeira coisa é falar não, aí depois eu penso, muitas vezes eu falo, não, mas por que não? Aí eu tento encontrar um argumento que me convença que não, né? Muitas vezes. E às vezes eu falo, Joaquim, peraí, a mamãe falou não, mas eu tô pensando melhor, eu acho que dá sim. E aí, se a gente consegue criar esse tipo de relação com eles com o não, quando a gente dizer não mesmo, eles vão acreditar. Porque a gente não banalizou o não. É como se a gente tivesse uma cota de nãos ali que são bem respeitados por eles, porque a gente não banalizou o não. Não é sempre não. Não é o dia inteiro não. E muitas vezes a gente fala não porque a gente não quer. Porque o adulto, é mais fácil para o adulto continuar sentado no sofá, é mais fácil para o adulto continuar fazendo o que está fazendo, é mais fácil. A gente falou não por nós, não pela criança. E às vezes a gente não olha que necessidade a criança está naquele momento. Né? A criança está com uma baita necessidade de expansão, enérgica, com acúmulo de energia, tendo que esgotar, tendo que liberar. Você percebe que já faz um tempo que ela não esgotou, que ela está concentrada numa atividade. E ela pede, mãe, pode jogar futebol lá embaixo? Ou então, né, o Joaquim? Ou então, mãe, vamos fazer não sei o quê? Ah, não, Joaquim. Ou então, não. Não, não pode. Não. Tá, mas peraí, você olhou qual a necessidade da criança? Talvez jogar futebol lá embaixo não dá, porque tem chuva, mas se você olhar para a criança, olhar que necessidade está por trás daquele pedido, que necessidade está por trás, você não vai dizer não. Você vai dizer, futebol, tá chovendo. Que tal a gente brincar aqui dentro de esconde-esconde? Ou então, se você não pode brincar, por que você não brinca com a Martina de pega-pega? Ou que tal brincar uma atividade aqui dentro? Aqui não dá para jogar futebol? Ou então você pode pedir para ele pensar, lá fora não dá porque tá chovendo. Que outra forma você poderia brincar? De correr, ou de jogar bola, ou de alguma coisa assim. E aí, ele vai pensando, né, essas outras alternativas, que é muito legal a gente sempre convidar os nossos filhos a pensarem, né, e não a gente ficar dando as respostas sempre. Mas se a gente simplesmente diz não, e aí quando a criança chora porque a gente disse não, a gente ainda fica bravo, porque a gente tem argumento que tá chovendo lá fora, e a criança tem que ter limite, ela tem que entender que tá chovendo lá fora. Onde já se viu querer jogar futebol na chuva? Onde já se viu? Pelo amor de Deus, criança tem que ter limite. Aí a gente vai com a mesma frase, que é uma crença que nos é colocada e que justifica
todos os nossos nãos para nós mesmos, nós mesmas ou mesmos, mesmo que não tenha justificativa, a gente se justifica por essa frase. Pelo amor de Deus, criança tem limite, ele não pode ter tudo que ele quer. E na verdade, ele te pediu uma coisa que por trás tem uma necessidade, por exemplo, né? E aí a gente diz não e a gente fala, ele tem que aprender a lidar com a frustração. E aí, mais um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, 3 coisas que eu quero falar. 1, sobre essa história de que a gente não pode ter tudo que a gente quer. Essa é uma frase muito verdadeira e ao mesmo tempo mentirosa, né? Ela é muito mentirosa por ela mesma. Quando a gente diz, você tem que aprender que você não pode ter tudo o que você quer. Por que ele não pode ter tudo o que ele quer? O que isso traz para uma pessoa que pensa assim, eu não posso ter tudo o que eu quero? Significa que quando eu estiver tendo tudo o que eu quero, eu vou me boicotar provavelmente, inconscientemente. Porque na minha cabeça eu cresci acreditando que eu não posso ter tudo o que eu quero. Isso é errado. O eu não posso é que se eu fizer eu estou fazendo algo errado. Então olha que forte que é essa frase, gente. Uma criança precisa aprender que não pode ter tudo o que quer. Será? Será que não seria mais fácil a gente dizer, filho, nem sempre a gente consegue ter tudo o que a gente quer. Porque a gente precisa respeitar coisas ao nosso redor, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer no jeito que a gente quer, mas a gente pode pensar de outras formas. Então, a gente pode ir reavaliando as coisas que nos foram ditas e que a gente cresceu com essas frases e que a gente, como diz a Mari, né, vem muito da nossa criação, que a gente, na verdade, vai criando adultos limitados, né, que se auto-boicotam por coisas por causa de crenças que foram colocadas nessas frases que a gente fala com tanto impacto. Uma vez eu estava conversando com uma mãe, ela disse, não, mas ele tem que aprender que ele não pode ter tudo que ele quer. Eu falei, não? Aí ela disse, não. Eu falei, por que não? Aí ela falou, por que não? Porque tem outras pessoas, mas o que ele quer não agride ninguém, não faz mal para ninguém, não prejudica ninguém, não ultrapassa limite, não invade o limite de ninguém. Por que ele não pode ter tudo que ele quer? Então a gente pensando assim, o que faz a gente acreditar que a gente precisa dizer não para as crianças? Aí vem a segunda coisa que eu quero falar para vocês. Ele precisa aprender a lidar com frustrações. Com certeza ele precisa aprender a lidar com frustrações. Mas isso não significa que nós precisamos trazer frustrações para ele só para eles aprenderem a lidar. Porque eles já têm frustrações o tempo todo na vida. Nós sempre teremos frustrações e temos porque a própria vida impõe. Naturalmente, né? Então, ele não pode comer doce antes do almoço. Isso já é uma frustração. Eu não preciso dizer para ele ou pensar assim, eu poderia dar um doce para ele agora de sobremesa, mas ele precisa aprender a ouvir não. Não, mas espera aí. Só para ele aprender a ouvir não, eu vou dizer não? Ele poderia, mas eu vou dizer não só para ele aprender? Né? Ou algo do tipo, eu poderia comprar esse brinquedo para ele, mas ele precisa aprender a lidar com frustração. Então, não vou comprar esse brinquedo para você. Não, peraí, mas se você poderia, o que faz dizer não? Então, as coisas da vida já trazem frustrações. Né? Em muitos momentos a gente não vai poder dar coisas para eles, a gente não vai poder atender a necessidade dele naquele momento de colo ou de brincar, porque a gente realmente não pode, porque a gente realmente tem algo para fazer que não pode ser adiado. Isso já vai ser frustração suficiente. Crescer já traz frustração suficiente para a criança, né? E tá tudo bem. Essas são as frustrações que são suficientes. A gente não precisa aumentar a frustração. Eu ouvi uma metáfora muito legal que dizia assim, se você sabe que você vai para um deserto daqui a uma semana, você vai ficar sem beber água a semana inteira para se preparar a ficar com sede lá no deserto, ou você vai aproveitar o máximo que você pode, tudo que você não vai ter no deserto, para quando você estiver no deserto você ter bastante substância para lidar com a sede, com a fome e etc. no deserto. O Jim falou que torcer pro coxa é um ótimo exercício para lidar com frustrações. Perfeito, Jim. A gente fala que aqui a gente torce pro coxa para ser didático. Pedagógico, a gente fala. Torcer pro coxa é pedagógico. Então, o que você faz? Se a gente sabe que os nossos filhos vão enfrentar muitas frustrações na vida, desde que nascem e vão crescendo, a gente vai criar mais frustrações para eles irem se calejando,
né? Ou a gente vai fortalecer eles nas frustrações que eles já vão tendo, ajudando, colaborando, sendo esse autorregulador externo, apoiando para que com as frustrações que eles já têm no dia a dia, a gente poder ajudá-los a o que eu faço com isso? O que eu faço com esse não? Né? Então, isso é muito interessante. A gente precisa pôr limites porque a criança precisa entender o quê? Né? Precisa entender que é perigoso. Ok, então não necessariamente precisa pôr limites, a gente precisa orientar, dar segurança, dizer os limites que realmente dali para lá não pode. Né? Então, por exemplo, mexer com faca pode? Depende. Qual a idade da criança, que tipo de faca, quem está com ela e assim por diante. Mexer com coisa que quebra pode? Depende. Uma vez eu vi num perfil do Instagram, que perguntaram assim, como ensinar meu filho a não mexer com coisas que quebra? E a resposta foi, você deveria pensar como ensinar seu filho a mexer com coisas que quebra. Porque, na verdade, todos os limites que a gente tem, que a gente acha que tem que colocar para a criança, na verdade é uma oportunidade de ensinar algo diferente. Né? Então, por exemplo, filho, você não pode descer a escada. Não. Você não pode descer a escada sozinho, como a mamãe pode, de mão dada com outro adulto. Então, como que você pode? A gente precisa entender que quando a gente ensina simplesmente o não, simplesmente dá o limite, a criança não está aprendendo nada, ela só está sendo barrada, sendo bloqueada. Né? E aí vem uma outra questão, que é a idade com que a criança consegue começar a entender o não. O não é um termo muito abstrato. Ele não traz muita coisa nele, né? Ali, é muito abstrato. Então, quando a gente fala muito não, ou nem muito um não ou outro não, a criança não sabe, não entende o que está acontecendo. O que significa aquilo, é tudo muito abstrato. Então, a gente precisa entender como a gente faz para colocar esses limites, diminuindo o não, para a gente ter aquela saldo de não positivo ainda que a gente pode usar, né? Que quando a gente usar ele vai ser, uau, ela disse não, alguma coisa ali realmente daqui eu não posso passar, né? Então a gente não banalizar os nossos nãos. Eu lembro que quando eu casei com o Dinho, isso foi muito interessante. Quando eu casei com o Dinho, eu tinha muitos nãos. E aí uma vez ele falava, vamos jantar no sofá. Eu falava, Dinho, não pode jantar no sofá. Eu acho que eu já falei isso aqui em uma outra live. Não pode ficar comendo no sofá. E aí ele começou a me questionar dos meus nãos. Alce, por que não pode? Eu falava, porque suja dele, a gente limpa. Porque a gente precisa ter uma rotina de jantar na mesa, por quê? E aí eu comecei a perceber o quantos nãos eu tinha sem justificativa e o quanto aquilo, na verdade, limitava situações muito prazerosas, muitas experiências maravilhosas, né? Então, muitas vezes, o Joaquim e a Martina, eles queriam brincar de cachorrinho, e daí eles colocaram um potinho no chão, acho que eu já contei isso numa live também, e eles bebiam água nesse potinho no chão, eles vinham beber água no chão. Eu olhei pro Jim e falei, nossa, Jim, imagina se alguém vê as crianças bebendo água igual cachorrinho. Na primeira movimento, não, aí depois eu falei, por que não, gente, que divertido. Aí a gente colocou, mãe, coloca água pro cachorrinho, coloquei, eles iam lá, ficavam tomando, muito divertido. E que experiência sensorial, uma experiência de criatividade, isso pode trazer mil coisas, vai saber o que pode trazer de benefício, né? Quanto mais experiências as crianças tiverem diferentes, quanto mais questões sensoriais, quanto mais criatividade, quanto mais coisas que eles puderem fazer por eles, sem a gente ficar direcionando, colocando, sem ficar dizendo não, sem ficar limitando, mais eles vão se desenvolver nas suas vontades, e assim por diante. Então essa questão do não é super importante da gente... Oi, Vanessa, que gostoso, minha prima. Super importante da gente ficar atento. E aí tem as primeiras idades, a primeiríssima infância, né? Até os 3 anos e meio, a gente fala que a primeira infância até os 7. E aí a primeiríssima infância ali, o não eles nem entendem. Então, muitas vezes a gente fala, não. A criança volta e fala, não, e mexe. Porque ela não está entendendo o que você está falando. Para ela, o nome daquilo é não. E aí a criança, nossa, se ele já aprendeu, ela fala não. Fala, não. Ele está te imitando. A criança aprende por imitação. Principalmente nessa primeiríssima infância. Então, na verdade, ele não está entendendo, ele está te imitando. O que a gente faz nessas horas é dizer o que pode. A gente direciona a criança para o que pode, né? Então, a criança está indo pegar uma coisa que não pode, que eu não tenho como... A gente fala assim, olha, querido, esse aqui não pode, mas olha esse aqui. Olha esse aqui que bacana, direciona. Ai, mas então ele não vai aprender com não, ele não vai aprender com a frustração, ele vai ter muitas outras frustrações. Não se preocupem, gente. Não se preocupem em colocar frustração na criança, que ela já vai ter frustração, pelo menos no dia, umas 5, 6 frustrações, sem você colocar.
tá? Ela não vai conseguir fazer algo que ela quer, ela não vai conseguir subir onde ela quer subir, ela não vai conseguir colocar o sapato e ela vai chorar, e você vai acolher aquela frustração e vai dizer, a mamãe entende você. Eu também fico muito triste quando não consigo fazer o que eu quero. Mas deixa eu te falar, a mamãe te ajuda agora e daqui a pouquinho você já vai conseguir. Porque você vai tentando, você vai fazendo com determinação e daqui a pouco você consegue. Lógico que tudo isso que a gente tá falando é blá, blá, blá. Mas você fala mais pra você, né? E depois, num outro momento, você pode falar com mais clareza, não na hora que ele tá frustrado, né? Você só acolhe na hora da frustração, tá? Na hora que a criança está frustrada, está com raiva, etc., a gente só acolhe, a gente não fala, a gente não dá lição de moral, a gente não explica o que está acontecendo, a gente só acolhe a criança e espera passar, porque o cérebro dela está em estado de alerta, ela não está em estado de raciocínio, então está em estado de sobrevivência, ela não vai aprender nada que você está falando, né? A outra coisa que também é bem legal é isso, que acho que foi a Vanessa que colocou, né? Que falava cuidado, porque pode acontecer isso ou aquilo, etc. Quando a gente fica colocando muito medo na criança, colocando muito limite, falando muito cuidado, a gente, primeiro que é profecia autorrealizável, a gente parece que tá colocando energia. O Dinho fala, nossa, com essa torcida sua aí vai acontecer mesmo. Toda vez que eu falo, cuidado, senão você vai derrubar isso na sua cabeça. Ele falou, meu Deus, com essa torcida vai acontecer mesmo. Ele sempre fala isso pra mim. Quando eu deixo escapar essas coisas, né? Porque eu me policio bastante, mas eu deixo escapar bastante. Então, o ideal é a gente não falar cuidado, né? A gente falar, faz com atenção. Então, em vez de falar, não pega esse prato que quebra, filho, esse prato quebra. Por exemplo, o Joaquim já consegue pegar com facilidade, 5 anos, né? Mas o Martinho tem 2 anos. Mara, ajuda a mamãe a arrumar a mesa? Ajuda. Vai pegar os pratos. Mara, esse prato quebra, como é que pega? Com as 2 mãos, né? Pega com as 2 mãos pra mamãe ver. Eu tô do lado, lógico. Ela pega o prato, deu muito bem, leva até a mesa, vamos ver. Como que leva até a mesa? Devagar, olha onde você está pisando. Muito bem, atenção, coloca na mesa. Ufa, você respira. Mas é importante a gente fazer isso nas primeiras vezes. Daqui a pouco ele já está fazendo. Ela já tem o que ela precisa. E não, cuidado, atenção, vai cair, vai quebrar, não pega, quebra, não põe a mão aí. Então, pensar nisso. Em vez de ensinar como não mexer no que quebra, é ensinar como mexer no que quebra. E pode ser que o que você ensine para ele é, olha filho, pega esse copo. Uma criança bem pequenininha, um bebezinho, ó, pega. Tá vendo que quebra? Ó, é vidro. Tá vendo que tem que ter muito cuidado? Segura pra você ver o peso. Ah, legal. Então vamos fazer assim, você pode pegar quando a mamãe estiver junto, tá bom? Então, uma nova regra foi criada ali, né? E beleza. E assim vai. Então até agora eu tô falando só dos limites, né? Nem falei das regras ainda. Legal, então pensar nessa ideia de que limites é uma palavra muito forte, a gente precisa orientar. E limite é só do que realmente não pode passar. Então, limite do espaço do outro, do corpo do outro, isso sim é limite, né? E a gente não quer criar crianças limitadas, então colocar limite na vontade dela, no desejo, nos sonhos, a gente pode trazer, na verdade, muito... São 3 problemas principais, tá? Que eu vou contar pra vocês. Então, o primeiro problema é o seguinte, a criança, ela é egocêntrica por natureza. E ela vai deixar de ser egocêntrica lá na adolescência dela. O que é egocêntrico? Só consegue perceber o mundo a partir de si mesmo. Quando é pequenininha, quando tá na barriga da mãe, então, tudo que a mãe sente, tudo que acontece, ela não sabe que existe algo externo. Então, para ela, tudo é culpa dela, como se fosse, né? Essa tristeza tem a ver comigo. Então, a gente fala para conversar bastante com o bebê na barriga. A mãe tá triste, mas não tem nada a ver com você, né? E assim por diante. Então, a criança é muito egocêntrica. O Jim colocou ali uma coisa legal. E se cair e quebrar, ótima oportunidade de aprender algo novo. Viu o que acontece, como é que quebra? O que você aprendeu com isso, né? Então, a gente entender. Quando um adulto quebra, a gente não fica bravo com ele, né? Um adulto, quantas vezes a gente quebra um copo, quebra um prato, escorrega da mão, não sei o que, a gente não fica bravo. E com criança, como que a gente trata muitas vezes, né? Eu falei que ia quebrar, eu falei pra não mexer nisso, eu sabia que... Imagina, gente. Bom, então, aconteceu alguma coisa errada? Ótima oportunidade de aprendizagem, né? E assim por diante. Então, que eu tava falando, 3 coisas, né? Então, a criança é egocêntrica. Então, ela acha que tudo é culpa dela, ou o mundo dela. E ela vai melhorando isso com o tempo. Lá na adolescência, que ela começa a entender com mais facilidade ver o mundo pelos olhos dos outros. Nossa, mas ele já tem 7 anos, 8 anos, 10 anos. Ele ainda não consegue. Para ele ainda é muito difícil cerebralmente se colocar no lugar do outro. Então a gente precisa ir ensinando isso aos poucos, ensinando, mostrando, dando exemplo, e ele vai conseguir fazer isso lá na frente. Então ele é egocêntrico. Então ele não consegue, por exemplo, quando você chega para ele e fala não,
Ou você está com raiva e trata ele com raiva, ou você está agressivo e trata ele agressivo, ou você diz não simplesmente, né? A criança começa a pular no sofá. Aí você fala, não pula no sofá. Mas a mãe, não quero que pule no sofá. A criança, uma coisa que pode acontecer, lembra que eu falei nas outras lives, que a criança é uma ótima observadora e uma péssima intérprete? Todos os momentos ela está criando crenças. E muitas vezes, a maioria das vezes, é sobre ela ou sobre o mundo para ela. E se ela acredita nessa primeira infância que o mundo é ruim, hostil, perigoso, agressivo, maldoso, cruel, rígido, limitante, que as coisas não podem, que tudo que a gente faz é a gente cria isso tão forte dentro de nós que é assim que a gente vai viver no mundo. E é assim que a gente vai se oferecer para o mundo, acreditando que o mundo é assim, só assim. Isso é uma das coisas. E outra coisa é que a criança entende aquilo a partir dela. Então eu não sei fazer, eu sou uma criança ruim, eu não consigo agradar a minha mãe, eu deixei a minha mãe nervosa, eu não sou capaz, eu não sei fazer as coisas, eu erro o tempo todo, eu sou uma criança ruim. Então, assim, ela pode ir criando crenças sobre ela mesma a partir do momento em que a gente acha que a gente está ensinando limites. Não, eu estou ensinando limites para essa criança. Ok, você acha que você está ensinando limites, mas se você olhar para o desenvolvimento do cérebro da criança naquela idade, na primeira infância, principalmente até os 7 anos, a gente está proporcionando situações para a criança criar crenças sobre ela mesma e sobre o mundo. Tá? Então a gente pensar um pouco isso. A criança é egocêntrica, ela não entende que existe um contexto todo fora e ela não vai entender se você ficar fazendo esse discurso, né? Ela vai entender aos poucos. Então, uma das coisas é como. Não quer dizer que eu preciso deixar meu filho pular no sofá. Se eu acho que que existe uma regra ou se eu acho que é ruim. Não quer dizer que eu preciso deixar ele pular no sofá. Então, isso é super importante vocês entenderem. Eu não estou dizendo que vocês precisam deixar a criança fazer o que ela quer. Tá? Não é isso. É como a gente diz, como a gente orienta, tá? Não é só colocar aquele muro do não, ou muro do não pode, ou desce daí, né? E criança tem que ter limite. Não é só colocando esse muro. Isso é muito mais propenso que ela crie crenças negativas sobre ela mesma e sobre o mundo, né? E assim por diante, tá? Então essa é a primeira coisa. Ela é egocêntrica, então ela pode estar criando crenças muito negativas sobre ela. Então impacta totalmente na autoestima dela. A segunda coisa é que a criança, como ela é egocêntrica, ela é muito conectada com ela. Ela é muito conectada com as vontades dela, com os sonhos dela, com a imaginação dela, com as necessidades dela. Um bebezinho sabe exatamente as suas necessidades. Né? Se ele está com fome, ele chora. Se ele está com fralda suja, ele chora. Se ele quer a tua companhia, ele chora. Se ele está com medo, ele chora. E a criança também é assim. Ela é conectadíssima com aquilo. Né? E se a gente fica dizendo para ela, não pode, não é assim. Você não pode sentir isso. Você não pode fazer isso. Isso que você quer. Ah, mãe, eu quero, mas tá errado. Você não pode querer esse tipo de coisa. Né? A mãe querendo, tá doido querer ir na chuva uma hora dessa. Tá doido. Como a gente vai trazendo julgamentos para essas vontades das crianças. A gente vai colocando um peso negativo para isso que ele trouxe para fora. A gente vai colocando algo. O jeito, vocês entendem o que eu tô dizendo? O jeito que a gente coloca. O jeito que a gente fala. Eu me pego às vezes falando pro Joaquim. Nossa, Joaquim, que ideia de jirico, hein? Da onde surgiu isso? Pensa que tá... Olha tua irmã, sabe? Colocando um peso, um julgamento, uma coisa que a criança faz se ela sentir, nossa, isso que eu tô sentindo, isso, essa ideia que eu tive, essa vontade que eu tenho não é boa, não é legal, não é bacana, não podia estar sentindo isso, não posso ter essa vontade. A gente vai fazendo com que a criança se desconecte dela, do que ela quer, do que faz bem para ela, das suas vontades. E aí a gente chega num lugar lá quando a gente é adulto, e aí eu vou dizer, se a carapuça servir para algumas pessoas, aí é mera coincidência, que a gente não sabe o que a gente gosta, que a gente não sabe o que faz a gente bem, que a gente não sabe o que a gente quer, que a gente não sabe quais são os nossos sonhos. Porque desde pequenininho a gente foi sendo limitado. As pessoas foram trazendo limites pra gente. Vontade, mas eu quero, não interessa. Você não pode fazer tudo o que você quer. Né? A sua vontade não pode ser sobre... A gente traz num peso tão grande que a gente vai fazendo com que a criança vai calando isso, vai se desconectando desse interno e vai ficando só no externo. Né? A gente faz com que a criança vai se desconectando daquilo porque aquilo não é bom, aquilo não é importante, e a gente vai fazendo com que a criança foque apenas no que a minha mãe quer de mim, no que a autoridade me diz que eu posso, que eu não posso, no que o outro diz que precisa e eu preciso atender. Então a gente vai trazendo uma desconexão interna
isso tudo é possibilidades de que aconteça, tá? Então isso também é muito importante. Então uma coisa, a criança cria crença sobre ela mesma, porque ela é egocêntrica, e o jeito com que a gente coloca os limites e as regras, pode ser o jeito que a gente reage, né? E segundo, a gente convida a criança o tempo todo, quando a gente vai limitando, bloqueando, desqualificando, julgando o que vem de dentro dela, que ela está colocando para fora, e depois lá no futuro a gente pensa, nossa, ele não me fala as coisas, ele não me fala o que ele está sentindo, ele não me fala o que ele tem vontade, por que será que ele não fala? Né? Se quando lá no passado você dizia, você era recebido desse jeito, né? Com as suas vontades, né? Então isso é super importante a gente, para assistir, só queria que eu visse isso e já estava feliz. Então, super importante a gente pensar nisso, como a gente coloca esses limites, né? E vou falar no como também depois, calma. E a terceira coisa é que a gente não ensina nada, quando a gente simplesmente fala que não, né? Ah, mamãe pode dizer não. Tá, não pode isso, mas o que que pode então? Né? Mamãe, posso comer sobremesa? Que não, não pode. Posso comer chocolate? Não. Né? Ou então, você sabe que não. Então, o não, aqui não é lugar de fazer isso. Comer sentado. Quando a gente fala umas coisas assim muito... A gente não está entendendo que necessidade está acontecendo ali. Ó, eu vou dar um exemplo disso que eu tô falando. Bem prático. Uma criança num restaurante, e aí ela começa a pular na cadeira do restaurante. Subir na cadeira, subir no braço da cadeira, subir não sei o quê. Ela tem 2 anos. Martina, 2 anos e meio. E ela não consegue ficar sentada ali, ela começa a pular, subir, a Karina entrou. E aí a gente pode dizer, Martina, senta. Restaurante não é lugar de ficar pulando e subindo na cadeira, você sabe disso. Olha o limite. Pausa na cena. Vamos pensar agora. Por que ela está pulando na cadeira? Será que ela está entediada? Será que ela está com muita energia acumulada e já faz um tempo que ela está sentada na cadeira e ela não consegue ficar sentada mais tempo? Será que ela precisa gastar energia? Será que ela já comeu e está todo mundo comendo, conversa de adulto chata que não está interessando em nada? O que será que tem ali? Existe uma necessidade. Todo comportamento tem por trás uma necessidade, ok? Então, primeiro, olhar para a necessidade da criança. Segundo, ela já sabia que não podia pular na cadeira? Né? Uma criança de 2 anos e meio não consegue lembrar de regras, ter planejamento. Então, se você falou para ela um dia lá no passado que não podia, ela, assim, naquele restaurante talvez não pudesse. Né? Então, assim, antes de chegar, né, chegamos no restaurante e falamos, Mar, ó, estamos chegando no restaurante. Com o Joaquim, já dá para conversar antes, já dá até para lembrar, Joaquim, como é que se comporta no restaurante mesmo? Ah, e se você quiser levantar, o que tem que fazer? E se você estiver cansado? E aí ele pode pensar em soluções e assim vai. Com a Martina, talvez não, a gente tem que falar lá. Né? Então, ó, nós estamos chegando aqui, nós vamos sentar e vamos comer direitinho, sentadinho, para a gente não incomodar as pessoas da mesa do lado, não ficar pulando, etc e tal, tá bom? Tá bom. Quando você não aguentar mais, estiver muito cansada de ficar sentada, etc, o que a gente pode fazer aqui nesse restaurante? Alguém tem uma ideia? Joaquim tem alguma ideia? Martinha tem alguma ideia? Eu já tô falando de combinados, gente. Ou de regras, né? Ah, que tal, Martina, que tal se a gente levantasse e pulasse um pouquinho no lugar? Pode ser uma ideia, vamos tentar fazer isso se precisar? Vamos, tá bom. Outra coisa, a gente também pode sair para dar uma voltinha, né? Pega na mão e caminha, sem correr, porque restaurante não pode correr pra gente não bater nas pessoas e tal, não sei o quê. Ah, pode ser? Pode ser. Então tá, então vamos pensar uma ideia. A hora que a criança chegou ali, começou a pular, etc., isso é uma coisa também muito legal. Primeira coisa sempre se conecte com a criança em qualquer situação, não só no restaurante, tá, gente? Em qualquer situação, para a gente conseguir trazer a criança para ouvir. Uma criança não escuta ninguém se ela não for ouvida antes. Nenhum adulto, deixa eu melhorar minha frase, a gente é muito mais propenso a ouvir quando a gente é escutado, quando a gente é olhado. Né? Então, se a criança está ali pulando, etc., você fala, senta. Às vezes ela nem ouviu o que você está falando, ela está tão entretida no que ela está fazendo, brincando com a mesa do lado, pulando, fazendo coisa. Não, sobe aí, não sei o quê. Então, assim, educar uma criança não se faz deitada no sofá, não se faz gritando da cozinha com a criança na sala, não se faz sentada na mesa, gritando com a criança do outro lado da mesa. Né? Educar uma criança é conexão. Então, uma coisa a gente pode chegar ali, né? Segurar a Martina, né? Mar, peraí, senta aqui um pouquinho. Mar, você tá pulando na cadeira. Lembra que a gente conversou que lugar na cadeira não pode pular?
Eu tô vendo, tá bem divertido. E eu sei que você gosta de pular lá em casa, você sempre pula no sofá e lá em casa pode, né? Pular no sofá pode lá em casa. Lembra que a gente deixa lá em casa? Mas aqui um restaurante não é uma opção. Pular na cadeira do restaurante não é uma opção. Onde que a gente pode pular? Vamos pular um pouquinho no chão? Você precisa pular para depois sentar de volta? Vamos tentar? Vamos ver se dá? A mamãe também trouxe esse brinquedinho, sei lá, tá? Vamos fazer isso? Então, assim, qual que é a ideia? A gente deixa claro os limites, na verdade a gente orienta. A gente não coloca simplesmente um muro. Se a gente simplesmente diz não, a criança, o que eu faço com isso tudo agora? O que eu faço com essa energia que eu tenho acumulado? O que eu faço com essa vontade? O que eu faço com esse tédio? Ou o que seja da necessidade dela que está acontecendo lá dentro, que é inconsciente, ela não sabe o que fazer. Aí daqui a pouco nós temos uma criança que jogou a comida no chão, já estava subindo na cadeira, agora ainda joga a comida no chão. Uma coisa leva a outra, porque a necessidade que está por trás não foi atendida. Daqui a pouco nós temos uma criança que está chorando porque quer ir embora, daqui a pouco nós temos uma criança que bate na mãe, porque desde o começo a gente não olhou para a necessidade, né? Então a gente acha que a gente está colocando limites e a gente fala, essa criança está sem limites. Na verdade não é que ela está sem limite, ela não está sendo orientada a partir da necessidade que ela tem ali, né? Do que fazer com aquilo que ela tem dentro dela. Então muita gente acha assim, a gente não pode dizer sim para muita coisa, senão eles sobem em cima, aquela ideia do deserto. Não, se eu sei que eu vou ter que dizer não, eu preciso dizer não desde para outras coisas, para ele ir aprendendo. Não, quando eu dizer não, ele vai entender e ele vai ainda estar atento para dizer tá aí o que pode, porque ele vai aprender que é assim que ele aprende, né? E aí já entrega o celular para a criança ficar no celular. Ai, Bárbara, nem fale, isso corta meu coração também. Ai, né? E aí nós temos pessoas cada vez menos sociais, que sabem olhar para o outro, que sabem lidar com o tédio, que sabem lidar com... Então assim, filha, a mamãe e o papai querem continuar aqui sentados. Você está com energia, como que você pode fazer? Você pode dar uns pulinhos aí, pode ser? Você quer ficar um pouco de pé aqui do lado? Pode ficar. Você quer brincar aqui embaixo da mesa com o carrinho? Pode brincar. Se para sua família, tá tudo bem isso também, né? A ideia não é a gente... eu tenho que fazer porque a Alce falou lá na live que a criança tem que... Não. É o que para cada família cabe como regra, tá? Então, essa ideia do limite é um pouco isso, assim, o limite por ele só não ensina nada. O limite por ele só traz simplesmente a frustração. E a gente não precisa trazer frustração para a criança, porque ela já vai ter essa frustração a vida toda, em várias situações. A gente precisa entender que a criança precisa ser orientada, direcionada, para saber o que fazer nas situações em que aquilo que ela estava fazendo não era mais adequado. E ela não sabia. Né? Não existe nenhum cérebro, olha gente, isso é importante, isso é da PNL, não existe nenhum cérebro que tendo dois caminhos, um mais adequado e um mais inadequado, opta pelo inadequado. Não existe. Ninguém faz assim, eu sei que se eu fizer assim, isso é inconsciente, eu sei que se eu fizer assim vai ser melhor, mas eu vou fazer assim para ser pior. Não existe isso. É uma questão de sobrevivência neural. Então, se a criança está fazendo aquilo, é porque é o melhor que ela sabe naquele momento fazer, com o que ela tem à disposição naquele momento. Então, com o seu recurso cerebral, do jeito que o cérebro está naquele momento, com o que ela tem ali, com aquela necessidade, é o melhor que ela soube fazer. Então, por isso que a gente precisa sempre direcionar, orientar e conduzir para uma melhor conduta, ajudar ela a encontrar outros caminhos neurais para aquela situação. Isso quer dizer que ela nunca mais vai pular na cadeira? Não. Isso quer dizer que naquela situação a gente ajudou ela a encontrar o melhor caminho e que a gente vai fazer isso em todas as situações que forem necessárias, porque nós somos pais educadores. A gente quer que eles sejam adultos que lá no futuro saibam tomar as melhores decisões com o máximo de possibilidades possíveis e não simplesmente receberem um não e ficarem por isso mesmo, né? Eu falei isso da outra vez, que o Walt Disney recebeu milhares de nãos antes de conseguir, porque ele acreditava muito na ideia dele, ele não era limitado nos nãos, nos limites, né? Então a gente pegar exemplos de pessoas de sucesso que não foram limitados numa educação de obediência, de limites, né? Uma criança bem vista é uma criança obediente, mas a gente não quer uma criança bem vista, a gente quer um adulto realizador, crítico, transformador, de uma sociedade que não precisa ser cruel, né? Essa ideia de que, mas as crianças precisam aprender com muitas vezes a nossa rigidez, a nossa ser muitas vezes até violento, agressivo, porque o mundo é assim. Se for sempre amoroso, ele não vai... Mas por que o mundo é assim?
Será que o mundo não é assim porque as crianças foram educadas assim, então elas entendem que as pessoas são assim e pronto? Será que daqui a algumas gerações o mundo não vai mais precisar ser assim? Porque as crianças podem ser educadas com essa firmeza e gentileza ao mesmo tempo, que quando elas crescerem, elas vão ser adultos firmes e gentios. Gentis? Gentios? Então, qual que é a ideia? Que a gente não precisa deixar eles passar sede porque eles vão para o deserto. Se eles estiverem bem cheios de amorosidade, de gentileza, de opções, de possibilidades, sem limites para a criatividade, simplesmente entendendo o quanto eles podem sim olhar para suas vontades, respeitando sim o contexto, o ambiente, a vontade do outro, e aí tem a ver com respeito, com orientação, com a liberdade, a sua liberdade vai até onde não fere a liberdade do outro, o limite do outro. E aí sim a gente ensinar e orientar sobre esse contexto e vida social, né? Sobre as regras sociais. E aí vem a ideia das regras e dos combinados. E aí é muito interessante porque a gente fala de combinado, mas na verdade a gente... isso é muito interessante quando a gente fala de regras, né? Como colocar regras. Então, uma outra coisa que... Gentis, obrigada, Cá. Uma outra coisa que é super interessante é como colocar as regras, né? Então, uma coisa super legal é pensar as regras realmente necessárias. A criança não precisa de regra para tudo. Ela já vai ter muita regra. Então, quanto mais livre a criança for para se desenvolver, melhor. E vamos pensar o que é realmente necessário colocar regras, tá? O que realmente é importante para sua família, colocar aquilo como uma regra. Então, por exemplo, aqui em casa tem a regra de que ninguém bate. Quando a Martina bate, que a Martina tá numa fase agora que ela não segura muito a sua impulsividade e ela bate, a gente segura ela, depois que ela já bateu, o ideal é tentar evitar antes que aconteça, né? Segurar a mãozinha e dizer, aqui a gente não bate. A gente comprou um João Bobo pra ela. Aqui a gente não bate nas pessoas, mas aonde você pode bater? No João Bobo você pode bater, você pode chutar, vai lá, bate e chuta o João Bobo, porque ela precisa pôr isso pra fora de algum jeito, né? Então a gente direciona. Quando ela já bateu, a gente segura ela, né? A gente fala, Mar, ó, por exemplo, em mim, né, que não dói. Ou quando ela não quer alguma coisa, que a gente fala, Mar, espera, não sei o que, ela já começa a espernear, chutar, a gente segura a perninha, depois fala, Martina, eu não aceito que você me chute. Eu não aceito que você me machuque. E você também nunca pode aceitar que alguém te machuque, que alguém te chute. A agressão não é aceitável. Nem a gente fazer, nem a gente receber. Nunca aceite isso de ninguém e eu não aceito isso de você também e de ninguém. Então, crenças realmente importantes. Eu não aceito e você também não pode aceitar, não precisa aceitar isso de ninguém, né? E aí a gente, por exemplo, quando ela bate no Joaquim, ou quando ela machuca, até o Joaquim quando machuca elas, né? O que aconteceu aqui? O que você pode fazer agora? O seu irmão tá triste, ele tá com dor, vamos lá pegar um gelo, vamos cuidar dele? O que você pode fazer para cuidar dele? Às vezes ela vem desculpa, não é só desculpa, filha, desculpa a gente pode dizer depois que a gente já cuidou, né? Então assim a gente vai... não é o limite, é a orientação, é o aprendizado que tem por trás daquilo. E as regras precisam ser bem pensadas. Então, a regra de que aqui em casa a gente não bate, ninguém bate. Mamãe não bate em você, o papai não bate em você, a gente não bate no Joaquim, o Joaquim não bate, ninguém bate. Existe uma regra aqui em casa que a gente não bate, a gente não chuta, a gente não usa de violência com ninguém, tá? É uma regra. Regras são regras, acabou. Acontece que tem regras que a gente já pode convidá-los para pensar. E aí, toda pessoa, criança ou adulto, é mais propensa a cumprir uma regra se ela participou da elaboração da regra. Então, conforme a criança for crescendo, e a partir dos 4 anos elas adoram pensar nisso, a gente pode convidá-las a pensar em regras do tipo, como que a gente vai fazer com os brinquedos? Qual vai ser a regra sobre os brinquedos, de guardar os brinquedos? Qual vai ser a regra da organização do almoço? E aí a gente pode pensar, como se fossem combinados, né? E aí a gente precisa pensar também que muitas vezes a gente fala que é um combinado, mas na verdade não é um combinado, é uma imposição que a gente chama de combinado. Exemplo, filho, depois que você terminar de desenhar, você vai tomar banho, combinado? Não, mãe, vamos fazer um combinado aqui. Depois que você terminar de desenhar, você vai tomar banho, combinado? Não, mas, estamos fazendo um combinado. Não, você não está fazendo um combinado. É totalmente unilateral, né? É totalmente uma imposição. Inclusive, eu vi uma palestrante falando sobre isso, ela disse assim, que se a gente entrasse com um processo de unilateralidade de contrato, né? Você não está ouvindo a criança, não é um combinado, né? Então, a gente só usa a palavra do combinado. Então, essa é a ideia, assim, que a gente precisa... Elô, daqui a pouco eu respondo, tá? Eu vou continuar meu raciocínio aqui, daqui a pouco eu respondo.
Então a gente também pensar um pouco nisso. A gente acha que a gente faz combinados, mas na verdade a gente está usando só a palavra combinado. A gente está continuando impondo uma ordem, a gente está dando uma ordem e chamando de combinado. Então é um combinado quando a gente escuta o outro lado e chega no lugar. Não quer dizer que a gente tem que ficar negociando com a criança, tá? Porque isso acaba ficando, tipo, sei lá, barganha ou tudo tem que negociar. Não tem que negociar o tempo todo. Mas o que eu quero fazer um combinado, eu vou fazer um combinado. O que não é um combinado é uma regra, tá? Então, isso é importante a gente tomar esses cuidados, tá? Existem regras que não são conversadas com as crianças, simplesmente são regras familiares. Existem regras que a gente pode conversar com as crianças, existem regras que não precisam existir, tá, gente? Então, por exemplo, aqui tem uma regra que a gente não joga comida no chão. Desculpa, quando a criança está aprendendo a comer, ela vai jogar a comida no chão. Faz parte do desenvolvimento da criança. Abre mão dessa regra. A criança ela não vai ser um adulto que joga comida no chão, tá? Então, coisas que ela vai aprender naturalmente, não fique comprando batalha, senão vocês vão comprar batalha o dia inteiro por tudo. Então, vamos pensar um pouquinho o que vale criar regras, o que vale fazer combinados, o que dá pra gente deixar a criança viver o dia a dia dela, na liberdade dela, na criatividade dela, na vontade dela. Vamos ouvir a vontade da criança, vamos ouvir os desejos, os sonhos e assim por diante. Gente, são 10h26, vocês acreditam que eu nem tinha percebido que já tá totalmente no nosso horário? Ideia que eu tive, por causa da live passada. Eu vou fechar essa, que vai acabar. Eu vou abrir uma nova, e aí nessa nova eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Que daí eu não consigo realmente ficar lendo todas as perguntas que vêm aqui, e aí eu devia ter falado isso no começo, né? E aí vocês podem me fazer perguntas e a gente continua um pouco esse bate-papo na próxima, tá? Eu vou abrir logo em seguida aqui, vocês voltem e entrem de novo pra gente fazer perguntas e respostas, tá? E se vocês quiserem, já mandem um aviãozinho para outras pessoas que podem aproveitar aí dessas perguntas e respostas na próxima live também. Eu queria aproveitar antes de acabar essa então, para falar que o Círculo de Mães está com inscrições abertas, começa sábado. Nós vamos convidar as mulheres, nesse tempo de quarentena, a respirarem e terem 2 horas, num sábado de manhã, 2h30, para pensarem em si. Cadê eu no meio disso tudo? Cadê eu, mulher, que não sou só mãe, que não sou só esposa, que não sou só organizadora da casa, né? Cadê eu? Minhas vontades, meus propósitos, meus sonhos, minhas crenças, meus ritmos, o que eu tô precisando, minhas necessidades, tá? Então a gente vai estar com só 4 vagas, 3 eu acho, que uma pessoa se inscreveu hoje, e aí começa sábado, agora, são 4 sábados, das 9 às 11h30. Os papais ficam com as crianças durante 2 horinhas, 2h30, para a mamãe poder se dedicar um pouquinho a ela, né? Como mulher, como pessoa, como indivíduo. Tá bom? Isso eu queria falar para vocês agora. E que é isso. E aí nós vamos então fechar essa live e abrir uma nova de perguntas e respostas. Lembrando então que as regras e os limites precisam ser usados com moderação, tá, gente? A gente não precisa encher a criança de regras e limite o dia inteiro, a gente está limitando o desenvolvimento dela. A criança aprende por experimentação. A criança pequenininha é curiosa e é na curiosidade. E é essa curiosidade, gente, olha, ouçam isso que isso é importante. É nessa curiosidade que ela vai aprender a ler, aprender a escrever, que ela vai... É nessa curiosidade, nessa determinação que ela aprende a andar, que ela aprende a se desenvolver no tato, em tudo. E se a gente vai matando isso e colocando a criança na televisão, a gente mata cada vez mais tudo que a criança tem para desenvolver por ela mesma. E aí ela vai ser só mais uma pessoa lutando por não sabe o que no dia a dia, na correria da vida, buscando algo que não sabe o que é, né? Que a gente vê tanto por aí nesse automatismo da obediência e da luta profissional para ter sucesso e sem nem saber o que é exatamente o sucesso, que vontades ela tem, o que faz bem e assim por diante, né? Então, que a criança possa partir dessa mesma curiosidade, é nessa curiosidade que ela vai descobrir o mundo e que a gente vai matando e que a gente vai dizendo não pode, tira a mão daí, não mexe no que não é seu, não escuta a conversa dos outros. Então a gente vai tirando ela e deixando ela sempre num mundinho ali quadradinho de coisas prontas que não desenvolve, né, que não estimula e é isso, tá bom? Tudo bem, gente? Então vamos agora para a próxima live. Preparem suas perguntas.
Vai ser de perguntas e respostas. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão das crenças. Então, que crenças a gente pode ajudar as crianças a desenvolverem. Na próxima live eu vou falar. E isso vou responder perguntas e respostas, tá? Eu tô vendo aqui se eu tenho... e como fazer, né? Como fazer, então, já que a gente não pode simplesmente dizer não, mais ou menos um passo a passo aí. Um passo a passo que dá para usar meio geral de como fazer, então, para lidar com essas orientações. Não é que não pode dizer não, né? Pra gente usar com bastante moderação, não acabar banalizando o nosso não. E amanhã tem live de novo de contação de histórias, tá? E a gente vai falar bastante também sobre como ajudar as crianças, por meio das histórias, a lidarem com os desafios de cada fase que elas passam do seu desenvolvimento. Desde bebês até adolescentes e até adultos, né? Quantas coisas a gente não aprende por meio de histórias. Metáforas, né? A gente consegue atingir uma parte do cérebro que o racional não dá conta, né? Não é, muitas coisas não é pelo racional. Então, vai acabar aqui, tá? Vai ficar salvo no IGTV também.